Eu me chamo Mariana. Eu conheci o meu atual marido pela internet. Eu sou do Rio Grande do Sul e ele de São Paulo. Ele se chama Alan. Alan veio para o Rio Grande do Sul me conhecer e alugamos um quarto para ele em uma casa no qual moravam outras pessoas, pois o nosso começo foi bem difícil. Não tínhamos muito dinheiro e os quartos dessa casa eram individuais, porém os banheiros, cozinha e sala eram compartilhados entre outras pessoas da casa. Sempre eu estava lá, pois eu ia visitá-lo, e nessas idas eu acabava passando a noite lá, e às vezes, quando eu tinha insônia, eu acabava ficando na sala de TV que era compartilhada. Então, um certo dia, eu entrei nessa sala e dei de cara com uma moça. Essa moça era chamada Guacira. Então acabamos conversando durante uma boa parte da madrugada, já que eu estava sem sono. Ela era tímida e sempre falava sobre coisas como se ela não tivesse mais tempo, como se estivesse sempre se despedindo. Eu achava aquilo tudo muito estranho, porém ficávamos conversando até tarde. Isso acabou acontecendo por 2 vezes. Então comentei com meu atual marido, que na época era apenas o meu namorado, que ele tinha, no caso, uma colega da casa chamada Guacira e que eu tinha gostado muito de conversar com ela. Porém, depois de eu ter comentado com ele, o assunto ficou por isso mesmo. Eu passei mais 2 meses indo lá e nunca mais eu vi a Guacira novamente. Até que ele me disse que lá não tinha nenhuma moça chamada Guacira e que, na verdade, faziam meses que não havia nenhuma mulher na casa. Eram apenas homens. Comentamos então com o proprietário e ele se ofendeu, falando que não tinha a menor graça a tal brincadeira, pois Guacira era, na verdade, a filha dele, que havia falecido há 4 anos atrás naquela casa. Ela havia se suicidado e, por isso, ele decidiu sair da casa e alugar para moradores. Depois que eu vi aquelas palavras saindo da boca do proprietário, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois disso, eu comecei a fazer terapia e faço até hoje em dia. Sem contar que eu tenho sonhos com essa moça com frequência, pois havíamos conversado por horas e não tem como ter sido um delírio meu. Bom, pessoal, o relato foi curto, mas é verdadeiro. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite, eu me chamo Magno. Eu tenho 54 anos de idade e moro em Tianguá, na Serra de Ibiapaba, interior do Ceará. Eu sempre gostei de ciclismo e pedalo por toda essa região de serras e trilhas desde os meus 20 anos de idade. Pedalando por aí, eu acabei conhecendo muita gente e ouvindo muitas histórias. E uma dessas é a história que eu irei contar agora. Um dia, pedalando, o pneu da bicicleta furou e eu tive que sair da estrada. Eu fiquei embaixo da sombra de uma árvore para trocar a câmara de ar, pois o furo tinha sido grande e apenas com o remendo poderia não funcionar. Foi quando se aproximou de mim um senhor, que estava com seus 2 filhos dentro de uma carroça sendo puxada por um burro. Eles perguntaram se estava tudo bem comigo e se por acaso eu gostaria de ter alguma ajuda, mas eu respondi que não precisava e que logo seguiria o meu caminho. No entanto, eu acabei demorando um pouco mais do que o previsto. O sol ficou insuportavelmente quente. A minha rota estava planejada para chegar em casa às 10 da manhã, mas já eram as 10 horas. Eu ainda estava a alguns quilômetros do meu destino. Eu fiquei pensando se valeria a pena enfrentar o sol escaldante ou esperar até a tarde para seguir o meu trajeto.
Eu estava prestes a pegar a estrada com aquele sol escaldante quando vi a carroça voltando com o capim. Eles pararam novamente onde eu estava e perguntaram se eu queria ajuda. Eles não tinham cara de serem pessoas ruins, então eu perguntei: Senhor, tem algum lugar onde eu possa ficar até tarde? Pois eu não quero pegar esse sol, mas também não quero ficar aqui até tarde. O Senhor então disse: eu poderia ficar em sua casa o tempo que eu precisasse, já que o sol estava realmente escaldante. Fui com eles por uma estrada até chegar em uma casa típica do interior, com alpendres na frente, galinhas ciscando ao redor e um cachorro amarelo deitado próximo à porta. Coloquei a minha bicicleta em frente à casa e sentei em uma cadeira, admirando a beleza e a simplicidade do lugar. Foi então que uma senhora saiu de dentro da casa sorrindo e disse que o almoço logo seria servido. Enquanto eu conversava com o homem e seus 2 filhos, eles compartilharam comigo uma história sobre a visita de uma criatura que os assustou algumas noites atrás. Eu fiquei bastante curioso e pedi para que eles me contassem, pois sempre gostei desse tipo de história. O homem então me disse: a gente que mora nesses lugares mais afastados acaba vendo umas coisas que não se vê todos os dias. Talvez pelo fato do lugar não ter muitas pessoas, essas coisas que ninguém explica aparecem com mais frequência. Há uns 2 anos atrás, eu criava cabras, eu tinha umas 30. Hoje só tenho 5. Cachorros, incluindo esse que está aqui no chão, eu tive 4. Hoje só sobrou esse que você está vendo. E quanto às galinhas, eu já perdi as contas de quantas eu já perdi. E se eu tiver umas 20, é muito. Os seus animais foram roubados? Eu perguntei. Não, antes fosse um ladrão, pois assim eu teria a chance de enfrentá-lo para tentar recuperar os meus animais. Inclusive os animais que eu perdi estão todos ali dentro de um buraco. Só restou as cinzas. Não entendi. O Senhor os matou? Perguntei. O homem então sorriu e disse: não. Quando eu os achei, já estavam todos mortos. Eu só dei fim mesmo ao que sobrou deles. Certa noite, estávamos todos sentados aqui, exatamente onde estamos agora, quando começamos a ver luzes estranhas no céu. Elas faziam movimentos estranhos no qual nunca tínhamos visto antes. Essas luzes misteriosas iam perto da copa das árvores e depois subiam novamente. Uma coisa que me chamou a atenção foi que essas luzes assustavam os animais. As cabras ficavam todas juntas olhando para o céu, os cães não saíam de casa e as galinhas ficavam batendo as asas, como se algo as assustava. Nessa noite ficamos até tarde olhando, sem saber o que diabos era aquilo. Então, entramos para dormir. Quando foi pela manhã, eu me levantei e abri a porta para alimentar os meus animais. Foi quando eu vi que haviam vários deles deitados sem vida no chão, e os que sobraram estavam todos escondidos. Só saíram quando eu joguei a comida no chão. Eu perguntei para os meus filhos se por acaso eles haviam usado algum tipo de veneno contra formigas ou ratos, mas eles me falaram que não. No entanto, os meus animais estavam mortos e sem qualquer explicação. Nós temos um lugar aqui atrás onde jogamos os animais mortos para colocarmos fogo, pois nem a carne aproveitamos, pois ninguém sabia do que os bichos haviam morrido. Na noite seguinte, ficamos eu e os rapazes de tocaia para ver o que tinha matado os animais e se voltaria. Vimos mais uma vez aquelas luzes misteriosas no céu e um clarão muito forte na mata. Era uma luz tão forte que clareou a nossa casa, como os faróis de um carro, e depois sumiu do nada. Começamos então a escutar algo correndo muito rápido. Uma hora parecia estar em frente à nossa casa
e na outra parecia estar na cozinha de tão rápido que se movimentava. O estranho é que os bichos de lá fora não se assustavam. Nenhum fazia qualquer barulho sequer. Tinha algo correndo sem parar por perto deles, mas era como se eles estivessem paralisados e não fazia nada para tentar fugir. Pela janela, vimos então um pequeno ser que pegava as galinhas, levava até a boca e as soltava no chão. As galinhas não faziam qualquer barulho, só batiam as asas e nem qualquer coisa. Elas apenas ficavam ali, paradas e sendo mortas. Ao ver aquilo, eu fiquei com tanto ódio que eu abri a porta segurando um pedaço de jucá e corri para cima do que estava matando os meus bichos. Os rapazes vieram comigo e vimos uma pequena criatura de mais ou menos meio metro, com garras e presas e pele escamosa, com olhos brancos, a devorar os animais. Aquilo era tão rápido que não tínhamos como sequer tentar feri-lo. Ele segurava as galinhas, levava até a boca e a soltava o corpo no chão. Foi então que percebemos que ele apenas bebia o sangue e fazia a mesma coisa com as cabras. A tal criatura veio em nossa casa por mais de uma semana, e quando víamos aquelas luzes no céu, já sabíamos que ela estava próxima, mesmo ela vindo todas as noites. Só vimos uma única vez e por apenas alguns segundos. Depois, mesmo ficando de guarda, a criatura vinha, mas nós não a víamos mais. Conversando com alguns moradores daqui, eles nos disseram que era um tal de chupa-cabras, uma criatura que ninguém sabe de onde vem, nem onde se esconde, mas ao cair da noite, ela simplesmente mata os animais para beber o sangue. Quando eu fiquei sabendo que poderia ser, eu até desisti de ir até a polícia para tentar resolver o meu problema, pois com certeza iriam achar que eu era um louco e diriam até que os meus animais haviam ficado doentes e por isso morreram. Aqui sempre teve pássaros cantando o dia inteiro. Haviam animais, sem contar com esse barulho de mata. Mas na época em que essa criatura estava atacando, aqui era silencioso como um cemitério. Os pássaros haviam sumido, nem os grilos se ouviam mais durante a noite. 3 dos meus cães haviam sumido, e até hoje eu nunca os encontrei. O que nos visitou naquelas noites faziam os meus animais, além de ficarem calados, aceitarem o seu destino, sem ao menos tentar fugir. Primeiro vinham as luzes, e depois era o tal chupa-cabras. Ele aparecia levando a morte. Aquele homem e seus 2 filhos naquele dia me contaram várias outras histórias macabras e sem explicação, mas eu tinha que voltar para casa e prometi que eu voltaria. De onde eu moro até o sítio que foi atacado pelo chupa-cabras são mais ou menos uns 25 quilômetros. E eu sempre passo por lá, pois ficamos bastante amigos desde a primeira vez que eu estive naquele local. Já faz alguns anos que nenhuma luz e nenhuma criatura apareceu naquela região, mas as marcas e as lembranças de quem a viu permanecem muito fortes. Cuidado com as luzes no céu. Elas podem até ser belas, mas também podem parecer apenas um prenúncio de que uma criatura medonha está próxima e prestes a atacar. Boa noite. Olá, pode revelar o meu nome. Eu sou inscrito no canal e adoro os seus relatos. Eu gostaria de contar algo que aconteceu comigo no ano de 2010. O meu nome é Paulo Henrique, sou nascido e criado no interior do Rio de Janeiro. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu vivia na rua com os meus colegas jogando bola e aprontando com as vizinhanças. Em um certo dia de quarta-feira, no ano de 2010, lembro como se fosse hoje. Estávamos sentados na calçada conversando e falando bobeiras, quando de repente
entramos em um assunto sobre fantasmas e coisas do tipo. Havia uma casa abandonada na última rua do bairro, um local meio isolado, que ficava próximo a um morro. Essa casa tinha fama de ser mal assombrada. Diziam que em determinadas noites aparecia na janela da casa um fantasma de um senhor e quem estava dentro da casa, mesmo durante o dia, sentia um cheiro muito forte. As pessoas não sabiam dizer que cheiro era aquele, pois era muito fedorento. Então a molecada da rua deu um nome para o tal fantasma. O chamavam de o fantasma fedorento e virou até um ponto de referência para os moradores. Do tipo que, eu te encontro lá perto da casa do fantasma fedorento. Eram coisas desse tipo. Nessa noite, um dos meus amigos desafiou todo mundo que estavam ali presentes a entrar na tal casa. Coisas de adolescentes. Alguns até achavam que era uma ótima ideia. Outros, pelo menos, fingiram achar para não demonstrar medo. Houve um que não gostou da ideia, mas com a insistência dos demais, acabou aceitando. E lá fomos nós para tal casa abandonada. Confesso que ao ficar de frente para ela, o meu coração gelou, só de me imaginar entrando naquela casa. Mas continuei firme, assim como os outros. As portas e janelas estavam todas trancadas. Porém, havia uma das janelas que estava um pouco retorcida. Foi então que um de nós conseguiu abri-la e, com a luz do celular, vimos que a casa estava toda destruída. Os pisos estavam soltos e rangiam ao andarmos. A escada que levava ao segundo andar estava bem destruída. Bom, pelo menos a metade dela. 2 dos meus amigos presentes resolveram subir para o segundo andar, enquanto o outro amigo deu pepé para eles subirem. Nós ficamos embaixo explorando os cômodos. E não demorou muito, até que de repente ouvimos gritarias e um estrondo. Eram os meus 2 colegas que estavam no segundo andar. Eles pularam do meio da escada de qualquer jeito e saíram rolando pelo chão. Eles gritavam: "Vamos embora daqui, vamos embora daqui. O fedorento está aqui, ele existe mesmo. Vamos embora, pelo amor de Deus." Nesse momento, um cheiro horrível tomou conta do lugar. Eles se levantaram e saíram correndo que nem loucos para pular a janela, sendo seguidos pelo resto da turma. Enquanto estávamos saindo da casa, eu dei uma olhada para trás. Então eu pude ver um vulto negro, parado no segundo andar. Não deu para ver bem, mas era alto. E parecia como uma fumaça bem negra que estava lá. Corremos feito loucos até a parte mais iluminada e próxima das nossas casas e perguntamos o que eles haviam visto no segundo andar daquela casa. E com a voz ainda trêmula, eles nos disseram: "Pessoal, no segundo quarto em que entramos, estávamos chegando perto da janela que dava para os fundos da casa. No terreno logo abaixo, vimos algo que tinha forma humana, porém era tão negro que sobressaía no meio daquela escuridão. Aquela coisa de repente levantou a sua cabeça e ficou nos olhando. Ao vermos aquilo, nos viramos rapidamente e começamos a correr de volta, pulando lá de cima. Foi quando encontramos com vocês." Eu fiquei muito assustado com o que eles estavam contando, pois batia exatamente com o que eu havia visto. Depois dessa noite, nunca mais voltamos para aquela casa e nem passávamos na frente dela durante a noite. E raramente alguém toca nesse assunto.